Eu apanhei sem nem saber por quê. Uma pedra me acertou bem no lado da cabeça e quando percebi, já eram 5, 6, 7 pessoas me chutando, me xingando, me tratando como um monstro. Gente que me conhecia, gente que já sentou na minha calçada para tomar café, gente que já comeu do meu feijão. Alguém gritou: "É ele! É o lobisomem!" E aí não teve volta. O medo virou fúria. A ignorância virou sentença. Ali, deitado no chão da praça, com o rosto afundado no barro quente, eu entendi: quando o povo resolve odiar, não precisa de prova, só de um boato. E pior do que os socos, do que os chutes, foi o silêncio dos que sabiam que eu não era nada daquilo. E mesmo assim não fizeram nada. Se você já foi julgado sem ter culpa, comente. Eu sei como dói. Essa história vai mexer com você até o último capítulo. Eu ouvi primeiro o passo, um só, seco, apressado, forte, depois outro, depois mais 2, 3, 5, correndo atrás de mim. Era como se o chão batesse de volta nos pés deles, avisando que eu estava marcado. E eu ali, com a sacola de remédio na mão, descendo a rua escura de volta para casa, sem imaginar que a minha vida estava prestes a virar pesadelo. O ar da noite estava parado, nem uma brisa para aliviar o suor que me escorria da testa. O lampião da esquina piscava, falhando, como se nem ele quisesse testemunhar o que vinha. Foi quando senti a pedra. Ela me acertou do lado do rosto, com força de raiva. Um baque seco, tão rápido que nem doeu na hora, só fez o mundo girar. A sacola caiu da minha mão, os vidros quebraram no chão, e antes que eu virasse para ver quem era, levei um chute nas costas, outro na costela. Um grito estourou atrás de mim. "É ele! É o bicho! O lobisomem!" Lobisomem? Eu nem entendi. Senti só o calor do sangue escorrer do corte da testa, pingando no canto do olho. Mas gente veio. Passos, gritos, vozes emboladas de raiva e medo. Um empurrou, outro segurou no meu braço com força demais. Era como se o povo tivesse esperando só alguém começar para virar festa de ódio. Mata logo, senão ele foge e volta para pegar a gente de noite. Não deixa escapar, não! Filho do cão, tem olho de bicho! Tentei falar, a boca cheia de sangue, a língua travada de susto. Eu sou Zé, Zé de Tonha. Um tapa me fez calar. Veio forte, de alguém que me conhecia. O gosto do sangue misturado com poeira ficou na minha língua. O coração batia rápido, descompassado. Não só de medo, mas de incredulidade. Eu era só um homem voltando para casa, com a cabeça cheia de conta para pagar, preocupado com o arroz que tinha acabado. E ali, na praça, virei monstro. Tentava entender, mas não dava tempo. Eles não deixavam. Era chute, soco, empurrão. Gritavam por cima de mim como se eu não fosse gente, como se eu tivesse nascido para aquilo. Vi ele semana passada, lá no curral de Neco, espiando pelas moitas. O bicho sumiu, e ele apareceu no outro dia com a cara arranhada. Vi um pé levantar, depois descer com força no meu peito. O ar foi embora. Tentei respirar, mas parecia que o mundo me apertava. Caí no chão, duro, a cara encostando no barro quente da calçada rachada. O chão esquentava com meu sangue, misturando cheiro de ferro, suor e poeira. Pelas frestas dos meus olhos inchados, vi rostos, rostos conhecidos. Seu Raimundo, da mercearia, Cida, minha prima de 2º grau, Joãozinho, que jogava bola comigo na quadra do colégio, até Neide, que vendia bolo na porta da igreja e sempre me chamava de meu filho. Estava ali, não batia, mas olhava, com os olhos grandes de medo, as mãos cruzadas no peito como se estivesse rezando para eu sumir dali sem morrer. O pior era isso. Gente que já dividiu prato comigo, gente que já riu das minhas piadas, que já dançou no meu casamento, que me viu carregar minha mãe no caixão, gente que sabia meu nome. Mas naquela noite, o medo tinha apagado tudo o que eles sabiam sobre mim.
Meus olhos começaram a ficar pesados. Tentei me arrastar, virar de lado, mas meu corpo não obedecia. Um zumbido tomava conta dos meus ouvidos, como um enxame. Senti um sapato pisar nas minhas costas. Forte. Doeu até no osso. Fica quieto, desgraça. Bicho traiçoeiro é assim mesmo. Quer enganar a gente com essa cara de coitado. Acho que foi nesse momento que eu entendi. Eles não estavam batendo em mim. Eles estavam batendo no medo deles. E eu era só o corpo que deu sorte, ou azar, de estar no caminho da fúria. Quis gritar, quis pedir socorro. Mas minha boca tremia. As palavras fugiam. Fiquei ali, esperando o próximo chute, o golpe final, o que me mandaria pro escuro de vez. Mas não veio. No meio das surras, ouvi um choro. Alguém soluçava perto, e foi esse choro que me deu força para abrir os olhos de novo. Vi um menino, de pé, com os olhos arregalados. Era filho de Rosa, a vizinha do lado. Ele me olhava como se eu fosse um fantasma. Não sabia se chorava por mim ou por medo de mim, e aquilo cortou mais do que qualquer pancada. Eu tentei falar com ele. Um sussurro, um fio de voz. Não tem medo de mim não, menino. Eu sou só. O Zé... Mas ninguém ouviu. O barulho das vozes crescia, embolando como um trovão. Alguém trouxe uma corda. Outro levantou um pedaço de pau grosso. O povo queria justiça, mas era uma justiça sem prova, sem pergunta, sem chance. A cabeça latejava. Cada batida era como se o mundo fosse explodir dentro de mim. Lá no fundo, escutei alguém dizer: vamos amarrar e deixar pro delegado. Mas amarra bem, que esses bichos viram a gente de novo e foge. Ali, naquele chão quente, com a cara desfigurada e o peito gritando de dor, eu pensei que não ia levantar mais, que ali ia ser meu fim. Mas o que doía mais, o que rasgava mesmo, não era o osso quebrado. Era saber que por mais que eu gritasse, ninguém ia me ouvir. Porque para eles, eu já tinha virado o outro, o diferente, o monstro. E a injustiça, minha gente, a injustiça, essa sim é mais cruel do que qualquer tapa, porque o tapa sara, mas a dor de ser traído por quem devia te proteger, essa fica. Eu fechei os olhos, o sangue colando meus cílios, e no escuro me perguntei: o que foi que eu fiz para merecer morrer assim? Mas não tinha resposta. Se tivesse, talvez eu ainda estivesse de pé. Agora me diga você, se visse um homem apanhando na rua, ia perguntar o porquê ou só ia jogar a pedra também? Me arrastaram até a Praça Velha, feito bicho abatido. 2 homens me seguravam pelos braços, os pés arrastando no chão, enquanto a multidão seguia atrás, cuspindo palavrão, cuspindo medo, cuspindo ódio. A luz da lua cheia batia direto na minha cara, como se quisesse me expor mais ainda. Tava redonda, pesada no céu. Daquelas noites que o sertanejo sabe que não traz coisa boa. O calor da tarde ainda morava no chão rachado da praça. A poeira subia leve, quase respeitosa, como se até ela tivesse medo do que ia acontecer. E eu ali, largado no meio de tudo, suando frio, com o rosto inchado e a alma amassada. "Bota ele ali, no meio!" gritou um sujeito que eu reconheci de vista, vendedor da feira. Me jogaram com força no chão. Senti a pedra me rasgar a palma da mão quando tentei me apoiar. Minhas pernas tremiam, mas não era de medo, era de decepção, de raiva contida, de vergonha de estar ali, diante de tanta gente, sendo tratado feito animal. Esse é o tal bicho que anda rondando os currais. Olha pra cara dele, todo esquisito, com esses olhos avermelhados. Dizem que o lobisomem vira gente depois da meia-noite. É assim mesmo, disfarçado de homem direito. Semana passada, sumiu galinha, sumiu bode. E quem estava perto? Ele. Sempre ele. Eu tentei me levantar, os braços tremendo, mas uma mulher veio correndo e me deu um tapa na cara com tanta força que até o barulho ecoou. "Covarde! Foi tu que matou minha gata. Foi não? Apareceu só o couro dela de manhã, jogado no terreiro." "Eu não fiz nada disso", murmurei, tentando me fazer ouvir.
Eu só estava levando remédio para Dona Nena, mas não adiantava. Minhas palavras batiam na parede de gritos e voltavam, fracas, quase mudas. Mentiroso! O bicho fala manso mesmo, para enganar. Olha os dentes dele. Tá vendo? Dente de bicho. Tem um que é torto para fora. Alguém veio com um lampião mais perto, jogou luz na minha cara. Vi o reflexo dos olhos de cada um. Gente que não queria escutar, só queria ver sangue, e o sangue era o meu. Me senti nu, mas não do corpo, da dignidade. Cada palavra que saía daquelas bocas me feria mais do que qualquer pancada. Era como se minha história inteira tivesse sido apagada de repente. Lobisomem é assim mesmo. Se faz de gente boa, ajuda os outros, bate ponto na igreja e de noite vira bicho para matar. Eu quis rir de desespero. Tava ali apanhando por ser trabalhador, por ser bom. Meu erro foi viver quieto. Meu erro foi estar no lugar errado, na hora errada, com o rosto errado, num povoado que resolve o medo com pancada. Você lembra do caso de 10 anos atrás? Um bicho que matava os carneiros, depois sumiu, igualzinho assim, igualzinho esse traste. Uma senhora apontava para mim com a mão trêmula, os olhos brilhando de fúria. Era a Dona Amélia, que eu ajudava a carregar a compra toda semana. Fui eu que carreguei o botijão para a senhora semana passada, falei, a voz rasgando na garganta. Pode carregar, pode sorrir, mas de noite vira bicho. Eu sei, eu vi. Foi aí que começou o burburinho. Um homem disse que me viu de noite, perto do açude, agachado. Outro jurava que escutou uivos vindos da minha casa. Ninguém tinha prova, mas prova não é preciso quando a multidão já escolheu o culpado. Diz que o lobisomem fede a enxofre. É mesmo, passa ali perto da casa dele que tem um cheiro azedo. Meu cachorro vive latindo de madrugada para aquele lado. As histórias começaram a crescer, feito incêndio, mentira virando verdade pela repetição. Ninguém queria saber se fazia sentido, bastava querer acreditar. Ele estava com a roupa suja de terra aquele dia, deve ter enterrado alguma coisa. Deve ter matado um bezerro e enterrado o osso no quintal. Eu já não sentia metade do corpo. Meu rosto doía, mas a alma sangrava mais. O peso de ser traído por quem devia te conhecer é mais forte do que o peso de uma multidão. A praça virou um tribunal, mas não tinha juiz nem defesa. Só o povo apontando, gritando, querendo me apagar. Uma moça com um bebê no colo se aproximou, os olhos vermelhos de choro, o bebê dormindo sem saber do que se passava. Meu marido saiu de casa faz 2 noites, sumiu. A mãe dele sonhou que um bicho grande arrastava ele pelo mato. E no outro dia, achamos a camisa dele rasgada perto da estrada. E o que eu tenho com isso? Perguntei, num sussurro. A gente não sabe, mas o povo disse que o bicho tinha barba rala e andava curvado, igualzinho você. Era isso. Qualquer detalhe servia. Qualquer semelhança virava culpa. Uma pedra voou de novo, pegou no meu ombro. Eu gritei, não de dor física, mas porque eu percebi, naquele momento, que eu podia morrer ali. E ninguém ia se importar. Ia virar história de roda de fogueira. Ia ser lembrado como o homem que foi pego antes de atacar. Nunca iam dizer que fui inocente. Nunca iam dizer que eu só queria voltar para casa. Amarra ele num pé de pau, deixa até amanhecer. Se virar bicho, a gente mata. Se continuar homem, aí a gente decide o que fazer. Alguém trouxe a corda. Era grossa, velha, com nó de vaqueiro. Enrolaram nos meus pulsos, puxaram com força. A dor era aguda, mas o que me fez gritar foi o olhar de quem amarrava. O filho do compadre Agenor. Um menino que cresceu comigo, que correu descalço na mesma rua que eu ensinei a nadar no rio. Tu sabe que eu não sou lobisomem, Carlinhos? Ele hesitou, os olhos vacilaram, mas a multidão empurrou. Vai, amarra, homem, não fica de frescura.
Ele puxou a corda com mais força ainda. Desculpa, Zé, mas é que, se for tu mesmo, e a gente deixar tu ir, e depois tu pega minha mãe. Meu peito explodiu por dentro. E foi ali, naquele instante, vendo um menino me pedir desculpa por me tratar como bicho, que eu entendi. O medo come mais que fome. E o medo de um povo mal informado, sem pergunta, é uma arma carregada apontada para qualquer um, mesmo que esse um seja você, e ninguém quer ser o próximo. Me deixaram ali, amarrado, no chão quente da praça. A corda me cortando o pulso, o rosto sujo, o corpo latejando. A lua lá em cima, gorda e branca, e eu só, com a certeza de que, se o dia não chegasse logo, eu não veria o amanhã. Era como se o tempo tivesse parado ali na praça. A lua seguia lá no alto, vigiando tudo com aquele brilho frio, sem piedade. O vento soprava fraco, levantando a poeira fina que grudava na pele suada e no sangue seco do meu rosto. Eu continuava deitado no chão, a corda apertando meus pulsos, a respiração curta, o peito subindo e descendo com dificuldade. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. E a multidão, mesmo com o calor, não arredava o pé. Ninguém queria ser o primeiro a sair e dar as costas para o que estavam chamando de justiça. Tentei mexer as mãos, mas a corda mordia forte, ardia. Era como se quisessem espremer o último fio de dignidade que me restava. Olhei para os lados, vi alguns ainda de pé, olhando em silêncio. Vi outros sentados nas calçadas, cochichando. Alguns se dispersaram, mas os mais ferozes permaneciam. Os olhos deles brilhavam, mas não de verdade ou razão. Brilhavam daquele jeito que o medo brilha quando vira ódio. E foi então que vi. No meio daquela gente, entre um grupo que ainda murmurava coisas sem sentido, reconheci um rosto que me deu um aperto por dentro. Seu Raimundo. Era ele mesmo, sentado numa cadeira velha de madeira, encostado na parede da vendinha dele. Estava ali, de braço cruzado, olhando para mim como se não me conhecesse. A barba branca bem feita, o chapéu na cabeça, a camisa de botão aberta nos 2 primeiros, como sempre usava, e a expressão vazia. Eu conhecia aquele homem desde menino. Quando meu pai morreu, foi ele quem me deu o primeiro serviço de verdade, carregando saco de farinha no depósito. E ali estava ele, imóvel, sem dizer uma palavra. Seu Raimundo, murmurei, com a voz rouca, quase sem força. O senhor sabe que eu não sou isso que estão dizendo. Fala alguma coisa. Ele me olhou por alguns segundos. Depois virou o rosto, como se fosse difícil demais olhar de novo. Do lado dele, quem apareceu foi Cida, minha prima, filha da minha tia por parte de pai. Criamos juntos, brincamos na chuva, colhemos manga do mesmo pé. Ela estava com os braços cruzados, as mãos tremendo, mas os olhos duros, frios. De pé ao lado de Raimundo, parecia fazer guarda. Cida, sou eu, sou o Zé, teu primo. Tu lembra? A gente corria atrás das cabras lá no sítio da avó Luzia. Ela não respondeu. Apenas respirou fundo e desviou o olhar, como quem queria estar em outro lugar. Mas não saiu, não moveu um dedo para me ajudar. A decepção doía mais do que os cortes no rosto, mais do que as costelas machucadas. A vergonha de ser visto como monstro por quem cresceu comigo. Isso ninguém cura. Não é possível, falei para mim mesmo, sentindo a garganta a arranhar de tanta poeira e sangue. Que mundo é esse onde um homem pode ser esquecido por inteiro só por causa de uma história contada na sombra? O silêncio foi quebrado por uma gargalhada mais à frente. Era Joãozinho, amigo de infância, companheiro de pescaria, o mesmo que certa vez me chamou de irmão. Estava encostado num poste, rindo alto com mais 2 homens, como se aquilo fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Esse aí é danado mesmo, enganou direitinho, ele disse, apontando para mim. Eu jurei que era gente boa. Olha só, quase que fui pego por um lobisomem. Os outros riram,
gargalhadas vazias, frias, carregadas de deboche. João, minha voz saiu falha, mas carregada de dor. Tu me chamava de irmão, cara. Eu segurei tua cabeça quando tu caiu da moto. Lembra? Ele calou por um instante. O sorriso sumiu do rosto, abaixou os olhos, mas não disse nada. Apenas virou as costas e foi andando devagar, como se fugir da minha voz fosse mais fácil do que encarar a verdade. Eu me sentia pequeno, fraco, humilhado. Aos poucos, a praça começou a se encher de novo. O burburinho cresceu. Gente que tinha ido para casa voltou. Alguns traziam lamparinas, outros pedaços de pau. Teve até um que veio com uma corrente na mão. Disseram que é melhor prender com corrente, falou um homem que nunca vi, porque bicho assim arrebenta qualquer corda. A cada minuto, uma nova ideia maluca surgia, e ninguém questionava, ninguém pedia prova. Dizem que lobisomem tem força de 10 homens, que sente cheiro de medo, que só morre com bala de prata ou com fogo, disse uma mulher mais velha, com os olhos arregalados. Eu vi no rádio, fogo purifica a alma do condenado. Quando ouvi aquilo, um frio subiu pela espinha. Estavam mesmo considerando me queimar, como se eu fosse uma ameaça viva, como se eu tivesse nascido para ser medo dos outros. De repente, um moleque de uns 12 anos se aproximou. Olhava para mim com os olhos arregalados. Trazia uma vara de pau na mão, mas não batia. Só ficava ali, me encarando. Tu é lobisomem mesmo? Perguntou, baixinho. Eu respirei fundo. Tentei dar um sorriso, mas a dor não deixou. Tu acha que lobisomem chora, menino? Tu já viu monstro com medo? Ele me olhou mais um pouco. Depois jogou o pau no chão e correu para longe. Aquela criança me viu, não como bicho, mas como gente. Uma das poucas almas ali que ainda não tinha se deixado cegar pelo pavor. A noite seguia pesada e a maldita lua cheia, continuava lá. Era ela quem alimentava aquele delírio coletivo. Bastava ela brilhar que tudo virava motivo para caçada. Foi quando escutei um novo alvoroço. Gritos de um lado, passos correndo do outro, uma mulher surgiu no meio da multidão, empurrando todo mundo com os braços magros, mas firmes. Era Neide, vendedora de bolo, mulher de fé, daquelas que ninguém mexe porque sabe que tem palavra forte. Que diabo é isso aqui? Gritou furiosa. Vocês estão tudo doido, é? O povo se afastou, abrindo caminho para ela passar. Neide veio até mim, abaixou-se, olhou nos meus olhos inchados e sem brilho. Zé, é tu mesmo? Zé de Tonha? Assenti com a cabeça. A lágrima caiu sozinha. Mas que pouca vergonha, ela gritou, se levantando. Estão espancando um filho do povo, um homem de bem, por causa de uma história de lobisomem. Um homem respondeu, tremendo de medo. Mas disseram que ele foi visto no mato, que tinha olho brilhando. E desde quando olhar brilhando é prova de bicho? Desde quando o rumor vira condenação? Ela olhou para todos, um por um. Vocês sabem quem é ele, sabem de onde veio, sabem o que fez por esse povoado. Ele cuidou de mim quando quebrei o pé, fez feira para minha irmã doente, levou comida para a viúva do fim da rua. E é assim que vocês pagam? A multidão começou a se mexer, inquieta. Alguns baixaram os olhos, outros começaram a recuar devagar, mas ainda tinha quem insistisse. A gente só queria proteger Dona Neide. O povo tá com medo. Medo não é desculpa para covardia, ela disse. Medo vira monstro quando vocês param de pensar. Ela ajoelhou ao meu lado. Tirou um lenço da bolsa e limpou o canto da minha boca. Isso aqui é sangue inocente, que vai pesar na consciência de cada um. Ficamos em silêncio, eu, ela, o povo. A noite parecia mais clara de repente, mas não era a lua, era a vergonha. Pela primeira vez desde que tudo começou, alguém olhou para mim com humanidade. E eu, mesmo caído, mesmo com o corpo em pedaços, me senti um pouco mais vivo, não por mim,
mas por ela. Alguém teve coragem de ver o homem por trás da mentira. E isso, talvez, fosse o começo da salvação. A praça parecia suspensa no tempo. Um silêncio denso tomava conta de tudo, como se até o vento tivesse parado para escutar o que Dona Neide tinha dito. Ela ainda estava ajoelhada do meu lado, limpando meu rosto com cuidado, o lenço branco se tingindo de vermelho a cada passada. Os olhos dela, firmes, decididos, cheios de uma fúria serena, enfrentavam a multidão como se estivessem desafiando o próprio medo deles. E naquele instante, naquela imagem, eu entendi o que era coragem de verdade. Coragem não era gritar mais alto, era ficar do lado certo mesmo quando o resto do mundo apontava para o outro. Isso aqui é um filho da terra de vocês, ela disse, o olhar varrendo cada rosto. Não é bicho, não é monstro, é um homem que está sendo espancado, humilhado, tratado pior que animal. Por quê? Por uma história que ninguém viu, que ninguém pode provar. Um zum, zum, zum começou de novo. A multidão parecia desconfortável, mexendo nos pés, desviando os olhos, murmurando baixo. Eu vi ele no mato, gritou uma voz mais ao fundo. E o que ele fazia lá? Ela retrucou de imediato. Sei lá, estava abaixado, parecendo esquisito. Pois eu também me abaixo no mato quando estou com vontade de mijar. Ela disparou, com raiva. E nem por isso viro lobisomem. Alguns riram, meio sem graça. Outros começaram a sair de fininho, sem querer ser notados. Mas a maioria ficou, parada, esperando algo. Talvez uma nova voz, talvez uma ordem, talvez uma desculpa para continuar. Foi nesse momento que um outro grito cortou o ar, vindo do lado oposto da praça. Deixa ele em paz, era uma voz feminina, alta, firme, mas embargada. E aí apareceu Dona Tonha, minha mãe, caminhava com dificuldade, os pés arrastando, os braços abertos, como se quisesse voar até mim e me proteger com o corpo miúdo dela. O cabelo todo desarrumado, a camisola suada grudada no corpo, a cara vermelha de quem chorou sem parar. Que foi que fizeram com meu filho, meu Deus? Mãe. Minha voz mal saiu. Ela se ajoelhou do outro lado, do meu lado oposto a Neide. As duas agora me cercavam, como guardiãs. Alguém aqui tem coragem de olhar no meu olho e dizer que esse menino merece isso? Ela perguntou, quase gritando. Foi esse menino que cuidou de mim quando fiquei doente, que carregou água no balde quando a gente estava sem, que trabalha feito burro velho para sustentar a casa. E agora vocês vêm me dizer que ele é o bicho que anda matando bicho? As lágrimas escorriam do rosto dela, mas a voz se mantinha firme. Vocês conhecem ele, desde menino, nunca fez mal a ninguém, nunca olhou torto, nunca foi de confusão, e agora estão amarrando ele na praça com corrente como se fosse fera. Alguém na multidão tossiu, outro pigarreou. Vi algumas cabeças se abaixando. O peso da consciência começava a surgir, mas ainda tinha resistência. A gente está só tentando proteger o povo, gritou um homem que eu não via direito, mas reconheci pela voz. Era Marcos, um dos organizadores da festa junina da cidade. Proteger o povo de quê? Rebateu minha mãe. De um rapaz cansado voltando para casa, de um filho que leva remédio para uma vizinha doente, de um neto que ainda vai no túmulo do avô todo domingo. Dona Neide se levantou, virou-se de frente para o tal Marcos. Sabe o que me dá mais medo, Marcos? Não é lobisomem, é ver gente se transformando em bicho só porque escutou uma história torta. É ver o povo que deveria saber melhor se rendendo à ignorância, ao boato, ao ódio. Ela apontou para mim. Esse homem quase morreu aqui hoje. E por quê? Porque vocês quiseram. Porque alguém gritou, é ele, e pronto, todo mundo virou fera. Isso é justiça. É? A tensão na praça parecia dar lugar à vergonha. Um senhor de chapéu na mão se aproximou devagar.
Era seu Eudes, pai de 3 filhos, sempre sério, homem de palavra. Ele olhou para mim, abaixou os olhos, respirou fundo e falou: eu bati nele. Dei um chute, sim, porque me disseram que era ele. Eu errei. Silêncio. Outro homem falou: eu também. Estava com medo. Me deixei levar. A confissão deles pareceu abrir a porteira de um curral trancado há muito tempo. Um a um, começaram a falar, a admitir, a recuar. Vi o rosto de Joãozinho de novo, agora pálido, olhos cheios d'água. Ele não disse nada. Só ajoelhou no chão e começou a desatar a corda dos meus pulsos, com as mãos trêmulas. Me perdoa, Zé. Pelo amor de Deus. Eu fui burro, fui covarde. A corda caiu no chão. As marcas estavam fundas na minha pele, vermelhas, inchadas. Minha mãe segurou minha mão com cuidado, como se segurasse um cristal quebrado. Dona Neide olhou ao redor, o olhar firme. Que isso aqui sirva de lição. O medo não pode ser desculpa para crueldade. Ninguém tem o direito de virar juiz, promotor e carrasco na mesma noite. Ela apontou para mim. Esse homem vai carregar essas cicatrizes para o resto da vida. Mas quem bateu também vai carregar as suas. E essas não dá para esconder embaixo da camisa. O povo começou a se dispersar, em silêncio, sem música, sem voz, como uma procissão envergonhada. Uns ajudaram a me levantar, outros ofereceram água. Teve quem chorou, quem ajoelhou, quem pediu desculpa, mas não havia consolo. A ferida já tinha aberto, a confiança tinha sangrado demais. Com muito esforço, caminhei devagar até a sombra de uma árvore, onde me sentei, respirando com dificuldade. Dona Tonha não soltava minha mão. Dona Neide ficou de pé ao lado, vigilante como sentinela. Isso não vai ser esquecido, Zé, ela disse. Mas talvez, com o tempo, eles aprendam. E você também. Que ser homem nesse mundo, às vezes, é resistir até quando o corpo quer desistir. Assenti com a cabeça, os olhos marejados. Não tinha mais força para falar, mas dentro de mim, a dor já tinha virado outra coisa. Um tipo de silêncio novo. Não o da covardia, mas o da certeza. Certeza de que eu nunca mais seria o mesmo e que o mundo ao meu redor também não. Talvez aquela noite tivesse me matado um pouco, mas o que ficou de pé, esse ninguém derrubava mais. Me carregaram no colo feito criança machucada. 2 mulheres de um lado, um homem do outro. Eu nem lembro direito quem eram. Só sei que as mãos que me seguravam estavam trêmulas, como se, a qualquer momento, fossem largar meu corpo no chão. Mas não largaram, e eu também não reclamei. Já não tinha mais força, nem para abrir a boca, nem para entender o que estava acontecendo ao redor. Minha cabeça pesava, latejava. O sangue seco grudava no canto do olho, e cada passo sacudia minha costela quebrada, fazendo a dor subir quente pelas costas. O mundo parecia um vulto embaçado. Vozes iam e viam, como se estivessem debaixo d'água. Era tudo distante, como se eu estivesse ali, mas não estivesse mais. O povo agora andava em silêncio. Os mais exaltados tinham sumido. Só restava quem carregava a culpa nos olhos e arrependimento nos passos. Aquela multidão que antes gritava "mata", agora sussurrava "coitado", e coitado eu era mesmo, mas não pelas feridas visíveis, era pela alma em carne viva que ninguém via. Chegamos no posto de saúde do povoado, um prédio simples, paredes descascadas, com a luz da recepção piscando. A porta estava aberta. Dona Francisca, a enfermeira, correu para me receber, a mão na boca ao ver meu estado. Jesus amado! O que fizeram com esse menino? Quiseram matar ele, Dona Chica, disse minha mãe, com a voz embargada, mas firme. Quiseram matar meu filho porque disseram que ele era lobisomem. Dona Chica arregalou os olhos. Pasma, mas não disse nada, só mandou preparar a maca, chamou uma auxiliar e correu para buscar soro e gaze. Me colocaram deitado, com cuidado, mas cada movimento era uma dor nova. Eu gemia baixo,
apertando os olhos, tentando não mostrar o quanto estava doendo. Ela examinou minha cabeça. Viu os cortes, as escoriações, os hematomas pelo corpo. Tem 2 costelas comprometidas, disse, séria. O rosto vai inchar mais antes de melhorar. E esses pontos aqui na testa, eu vou ter que costurar na raça. Eu nem reagi, só queria que aquilo acabasse. A agulha entrou na carne e eu mordi o lábio. A dor era aguda, mas suportável. O que me fazia querer chorar mesmo era ver minha mãe sentada num banco de madeira, de frente para mim, com o rosto coberto pelas mãos, balançando o corpo para frente e para trás, como se tentasse afugentar o pesadelo. Eu devia ter te esperado chegar em casa, ela repetia, baixinho. Eu devia ter saído antes. Dona Neide apareceu logo em seguida, trazendo uma garrafa de água e um pano limpo. Como ele tá? Perguntou, ofegante. Vivo, graças a Deus. Mas quebrado, respondeu Dona Chica. Então a gente começa a consertar ele hoje. As 2 se ocuparam de me limpar. Tiraram a poeira da pele, lavaram meus pés, retiraram o sangue seco com um pano morno. Cada gesto era um carinho. Cada cuidado, um pedaço de dignidade devolvida. Eu fechei os olhos por um tempo, tentando fingir que não doía, tentando imaginar que era só mais um sonho ruim. Mas não era. Eu sabia. Naquela madrugada, quando as luzes do posto foram diminuindo e o movimento cessou, fiquei só com os sons dos grilos e das lembranças. A maca rangia sempre que eu me mexia. Tinha cheiro de remédio e de suor no ar. Minha garganta ainda doía. E o gosto de sangue insistia em não sair da boca. Foi quando vi pela fresta da janela um vulto parado do lado de fora. Era Joãozinho. Ficou ali, imóvel, encostado na parede, o chapéu na mão, o olhar perdido. Fiz força para levantar o braço e acenar. Ele hesitou. Depois entrou devagar, com o corpo curvado, como se carregasse um peso maior do que ele podia aguentar. Zé. A voz dele era um sussurro. Vim aqui para te pedir perdão. Não respondi. Só olhei para ele, esperando. Eu fui fraco, cara. Escutei o povo, entrei na onda. Quando vi, já estava gritando também. Nem pensei. Só fui. Mas quando te vi ali, no chão, quando vi teu olho sangrando, eu quis sumir. Engoliu em seco, os olhos marejados. Eu sou um merda, Zé. Tu sempre me ajudou, sempre foi irmão. E eu... Ele abaixou a cabeça, sem conseguir continuar. Eu respirei fundo e, com esforço, falei. Foi só tu, João? Ele me encarou, confuso. Só tu que me bateu? Não, o povo todo. Então não carrega tudo sozinho. Não tenta ser herói agora. Todo mundo virou bicho junto. Ele engoliu mais uma vez, se aproximou e, com o canto da camisa, limpou uma lágrima que escorria do meu olho. Se tu não quiser mais olhar na minha cara, eu entendo. Mas eu vou te ajudar a levantar, Zé, mesmo que leve a vida inteira. Não respondi. Mas aquele gesto me rasgou por dentro e foi a primeira vez que chorei de verdade naquela noite. Não de dor, mas por lembrar que, apesar de tudo, ainda havia gente que sabia voltar atrás. No dia seguinte, acordei com a claridade do sol entrando pela janela. Me sentia moído, como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Mas estava vivo. Era isso que me repetiam. O povoado todo estava murmurando. Uns diziam que eu ia processar. Outros que eu ia embora. Tinha quem dissesse que eu devia mesmo era virar pastor ou profeta, porque sobreviver a um linchamento era sinal de missão divina. Aos poucos, recebi visita de alguns rostos. Alguns vizinhos traziam pão, caldo, fruta. Não diziam muito. Só deixavam na mesa e saíam. Outros vinham com os olhos baixos, tentando justificar o injustificável. Foi o medo, Zé. A gente achava que estava certo. Perdoa a gente.
Minha mãe permanecia ali o tempo todo. Dormia numa cadeira desconfortável, vigiando meu sono, ajeitando o lençol, me dando chamorno, e Dona Neide ia e vinha, como se eu fosse parente dela. Nunca deixou faltar nada. Nem silêncio, nem companhia. Na terceira noite, sentado na cama com a ajuda de travesseiros, pedi um caderno e uma caneta. "Vai escrever o quê, meu filho?" perguntou minha mãe. "Tudo, cada detalhe, cada rosto, cada nome. Por quê? Porque eu não quero esquecer e porque eles também não podem esquecer." Ela assentiu, sem perguntar mais. Peguei a caneta com dificuldade e escrevi a primeira frase. "A injustiça machuca mais que qualquer tapa." Naquele momento, não era mais só sobre mim. Era sobre todos que já foram acusados sem voz. Sobre todo inocente que carregou a culpa do medo dos outros. Sobre cada vez que o povo se juntou para apontar antes de escutar. E sobre a força de quem escolhe levantar. Mesmo quando ninguém esperava mais. Ainda ia doer. Ainda ia arder. Mas eu já sabia que essa história não ia me enterrar. Ela ia me transformar. O tempo passou, mas não correu. Caminhou lento, arrastado, como se a própria terra tivesse respeito pelo que me aconteceu naquela noite. Eu voltei para casa numa tarde de quarta-feira. O céu estava nublado e o calor dava um descanso. Minha mãe abriu o portão devagar, como se quisesse dar tempo à casa de se preparar para me receber. Me segurava firme pelo braço, embora eu já conseguisse andar sem ajuda. Era mais simbólico que necessário, um gesto para dizer: "Você não está sozinho." A rua estava quieta, não era comum, nem as crianças corriam. As janelas, antes sempre abertas, estavam entreabertas, com olhos por trás das cortinas. Cada passo meu fazia algum vizinho mudar de lugar, alguém sumir da janela ou disfarçar o olhar. Não era mais o medo de antes, aquele que gritava. Era o medo da vergonha, o medo mudo, aquele que pesa mais que qualquer palavra. O portão rangeu ao fechar e eu me sentei na cadeira da varanda, a mesma onde tantas vezes li jornal. Brinquei com meu cachorro, conversei com Dona Nena sobre o preço do feijão. O silêncio que me envolveu não era o mesmo de antes. Agora ele trazia lembranças. Cada canto daquela casa guardava um pedaço do que eu era antes da praça, antes da pedra, antes da corrente. Minha mãe preparou um café, daqueles fortes, passados no pano, trouxe com um pedaço de bolo de milho que ela sabia que eu gostava. Colocou na mesinha ao meu lado e ficou ali, em pé, me olhando. Os olhos dela não choravam mais, mas estavam sempre vermelhos. "Tá bom de açúcar?" perguntou. Assenti com a cabeça. Não precisava de mais nada. Aquele café era mais do que um café. Era reconciliação com o mundo. Ficamos ali por um tempo, sem falar. O tempo suficiente para que eu entendesse que minha casa continuava sendo meu refúgio, mesmo que o mundo lá fora tivesse mudado para sempre. Nos dias seguintes, vieram os bilhetes, enfiados por baixo do portão, escritos à mão, em papel de caderno ou embrulho de pão. "Me perdoe, Zé. Fui fraco. Queria ter feito diferente. Alguns não tinham assinatura, outros sim. Vi nomes que me doeram, gente próxima, amigos de infância." Um deles me escreveu uma carta inteira, contando como não dormia desde aquela noite, como ouvia meu grito ecoando no pensamento, como teve vontade de voltar e me defender, mas ficou parado, com medo de ser chamado de cúmplice. A palavra cúmplice ficou na minha cabeça, porque naquela noite quase todos foram cúmplices de um crime que não terminou em morte por milagre. Recebi também visita de uma moça da rádio local. Queria fazer uma entrevista, contar minha história para o povoado ouvir. Disse que era importante, que podia ajudar outros Zés por aí. "Eu não quero fama", respondi. "Quero paz." Ela entendeu, mas deixou o gravador ali mesmo. Disse que, se um dia eu mudasse de ideia, bastava apertar o botão vermelho. Dias depois, um grupo de jovens da escola bateu na minha porta. Queriam fazer uma peça sobre preconceito e ignorância.
Disseram que iam usar minha história como inspiração. Me pediram autorização. Me perguntaram se podiam me mostrar o roteiro depois. Eu olhei para cada um daqueles rostos jovens e pensei: talvez, só talvez, a ferida sirva para impedir que outras sejam abertas. Façam, disse, mas contem a verdade. E não pintem ninguém como vilão. Pintem como humano, porque o erro mora onde mora o medo, e o medo não poupa ninguém. A partir desse dia, algo dentro de mim começou a mudar. Comecei a caminhar devagar pelas ruas. No início, cabeça baixa, passo curto. Depois, aos poucos, fui erguendo o olhar. Alguns acenavam de longe, outros fingiam que não viam. Mas o silêncio ia sendo quebrado, um gesto de cada vez. Na feira, Dona Marlene me deu uma sacola de batatas sem cobrar. É pelo que tu sofreu, Zé, disse, baixando os olhos. Queria poder apagar. Ninguém apaga o que aconteceu, respondi. Mas dá para escrever outra coisa em cima. E era isso que eu estava tentando fazer, reescrever. Um dia, caminhando perto da escola, vi um grupo de crianças brincando de pega. Uma delas correu para perto de mim, tropeçou e caiu. Era filho de Cida, a mesma prima que me olhou com desprezo naquela noite. O menino ralou o joelho, começou a chorar. Eu me agachei, peguei ele no colo, limpei a ferida com minha camisa, assoprei. Já vai passar, disse. Foi só um tombo. Ele parou de chorar, me olhou com aqueles olhos grandes de criança e sorriu. Naquele sorriso, eu vi esperança. No outro dia, Cida apareceu na minha porta. Trazia um bolo de fubá e os olhos cheios d'água. Não conseguiu falar, só me entregou a travessa, me abraçou de repente, o corpo dela tremendo no meu. Eu falhei com você, sussurrou. Mas não vou falhar de novo. Eu não disse nada. Só fechei os olhos e deixei que ela chorasse ali, no meu ombro, o tempo que precisasse. É estranho como o perdão não vem com palavras. Vem com silêncio, com gestos, com presença. E de repente, minha varanda virou ponto de visita. Gente vinha sentar comigo, conversar, perguntar como eu estava. Às vezes não diziam nada sobre aquela noite. Outras vezes falavam tudo. E eu ouvia, não porque eu precisava, mas porque eles precisavam dizer. Chegou também uma carta da prefeitura. Diziam que iam investigar o caso, ouvir testemunhas. Prometeram justiça, mas eu já sabia como essas coisas funcionavam. Justiça, naquele caso, não era tribunal, era transformação. E essa transformação estava acontecendo, lenta, mas firme. Joãozinho voltou várias vezes, me ajudava no jardim, consertava coisas na casa, trazia jornal. Nunca mais me chamou de irmão, mas a forma como me olhava dizia mais do que qualquer palavra. Dona Neide me convenceu a ir na missa de domingo. Disse que o povo precisava me ver de pé, e eu fui. A igreja estava cheia. Quando entrei, o barulho cessou. Todos os olhares vieram para mim. Meu coração batia forte, mas continuei andando. Me sentei no banco de sempre, ao lado da minha mãe. O padre olhou para mim do altar e, antes de começar a celebração, disse: hoje, antes de qualquer oração, quero pedir perdão. E de pé, diante de todos, ele disse que o silêncio da igreja naquela noite foi pecado, que os gritos da fé deveriam ter defendido e não se calado. Muitos choraram. E pela primeira vez, desde tudo, eu senti um pouco de paz. A vida voltou, devagar, mas voltou. Voltei a trabalhar, voltei a cozinhar, voltei a escrever. Cada marca no meu corpo virou história. E cada história, um pedaço do que eu precisava contar. Um dia, escrevi no meu caderno: ser homem, às vezes, é resistir à própria vontade de virar bicho. Porque era isso. A raiva podia ter me engolido, a dor podia ter virado ódio. Mas eu escolhi continuar sendo gente. Isso eu aprendi. É o que nos salva. Hoje, quando sento na varanda, ainda vejo olhares atravessados. Ainda sinto a cicatriz arder de vez em quando. Ainda ouço cochichos, mas também ouço crianças rindo. Sinto o cheiro de bolo vindo da cozinha.
Vejo minha mãe sentada do meu lado, segurando minha mão, como fez naquela noite. E sei que, mesmo que o mundo às vezes se esqueça de quem a gente é, a gente pode sempre lembrar. E lembrar, meu amigo, é o primeiro passo para não deixar que a injustiça se repita. Então, se você leu tudo isso, se escutou minha voz, mesmo que em silêncio, eu te peço, quando te contarem uma história, antes de apontar, antes de gritar, antes de jogar a pedra, pergunta primeiro, escuta, porque um coração apedrejado demora a cicatrizar e nem todo mundo tem força para se levantar depois. Mas eu tive, e é por isso que eu estou aqui, de pé, mais homem do que nunca. A injustiça é um veneno que se espalha rápido demais quando a verdade é deixada para depois. Nessa história, eu não fui ferido só por mãos. Fui ferido por silêncio, por omissão, por medo travestido de coragem. Mas também descobri que até onde a crueldade alcança, a humanidade pode voltar. Basta uma voz, basta uma escolha. Se você já foi julgado sem chance de se explicar, ou conhece alguém que foi, deixa nos comentários. Eu sei como dói. Vamos dar voz a quem já teve a sua calada. E se essa história te tocou, não sai daí, porque a próxima já está aparecendo na tela. E ela é ainda mais forte. Clica e assiste.